Então, para efeito de registros, vou aqui no arquivo. Hoje é o famoso dia 1º. Hoje é 1º de agosto de 2022. Nós estamos na turma do 1º ano e Escola Parecis. E vamos lá. Pessoal, relação entre arco, ângulo e circunferência. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da circunferência. E quando eu for falar aqui da circunferência, tem uma pequena diferença entre círculo e circunferência. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui que eu vou ver se vocês conseguem entender assim. Essa parte aqui está explicando o que é uma circunferência. Acho meio estranho o jeito que eles falam isso daqui. Então, ó, o que é a circunferência? Todo esse contorno aqui que eu estou fazendo é a circunferência. E só o contorno. Círculo é tudo. Tanto o contorno quanto o miolo aqui dele, aí é círculo. Tá? Então, o termo técnico para explicar o que é essa circunferência são todos os pontos que estão alinhados à mesma distância do centro. Então, tem um centro, todos esses pontos aqui têm a mesma distância. E essa distância é chamada de raio. A gente usa muito a letra R. Deixa eu mudar de cor aqui. Mas esse é o raio. E todos os raios têm o mesmo comprimento. Então vamos supor que aqui seja 5. Se aqui é 5, esse raio aqui também é 5. Porque ele vai do centro da circunferência até a circunferência propriamente dita. Tá? Então todos os raios têm o mesmo comprimento. Tranquilo até aí? Esse tipo de coisa, assim, gente, que eu falar, faz uma bolinha, escreve lá o que é raio, tá? Caso precise, isso aqui depois eu vou mandar para vocês lá no grupo. Quem não tiver no grupo, o grupo, todo mundo que tiver lá é administrador. Então você pode passar o seu celular para o colega te adiciona e você já coloca também ele como administrador, tá? Se você não tiver lá no grupo. No final da aula eu coloco meu telefone, como vou publicar no YouTube, eu não quero colocar meu telefone aqui. Depois que eu parar a gravação, vocês me lembram, eu coloco o número, caso alguém não queira entrar no grupo e quiser pedir, só que aí tem que pedir para mim, tá? Porque eu não vou lembrar de fulano, de ciclano, de beltrano, então eu tenho que mandar a parte, tá? Eu mando no grupo. Se você não tiver no grupo, aí você pede para mim no particular que eu envio para você. Bom, vamos seguindo aqui. Antes da gente seguir, eu preciso definir 3 coisinhas e 3 características com vocês a respeito de reta, semirreta e segmento de reta. Principalmente esse carinha aqui, ó, o segmento de reta, a gente vai usar muito. Uma reta é algo que não tem começo e não tem fim. A gente monta um pedacinho, mas ela é infinita. Ela vai infinita para a esquerda e ela é infinita para a direita. Quando a gente vai falar de reta, a gente sempre dá nome para a reta com letra minúscula. Então essa aqui é a reta S, ou a reta T, ou a reta R, ou a reta A. O nome não importa, mas a letra, se é reta, ela vai estar com a letra minúscula, letra do nosso alfabeto, tá? Semirreta. Houve um tempo que eu falava assim, semirreta é uma reta que não é reta, é meio torta. Tem nada a ver, tá? Semirreta, isso era no meu tempo de aluno. Semirreta é o seguinte, ela tem um começo. Esse começo a gente coloca um ponto com letra maiúscula, porque letra minúscula é para reta. Então, ponto é letra maiúscula. E aí tem o seguinte, para eu conseguir escrever como que ela é, eu vou colocar aqui uma letra B. O jeito de eu escrever a semirreta é assim, ó, eu coloco A, coloco um outro ponto qualquer, B, e coloco uma setinha assim, ó. Então a reta é infinita, a semirreta, ela tem um começo e não tem fim. É diferente da reta que não tem começo, ela é infinita para os dois lados. A semirreta, ela tem um começo, mas não tem fim.
E o segmento de reta, ela já é um pedacinho da reta. Ela tem começo e ela tem fim. E aí o jeito da gente escrever a semi-reta, o segmento de reta, é assim, ó. Tá? Sempre que tiver isso aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui para baixo, vocês vão perceber que invariavelmente, deixa eu achar aqui na apostila, achar algum ponto aqui na apostila que esteja falando de segmento. Eu estou passando rápido aqui, não estou vendo. Aqui já é arco. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um segmento de reta, do B até o C. Então aqui no desenho, em algum lugar vai ter B e vai ter C. Isso aqui é o jeito da gente escrever essa reta. Não é essa. Essa seria AC. Essa aqui seria AB. BC. Às vezes acontece assim, ó, reta, segmento de reta BC, mede 15 centímetros. Significa que essa reta do B até o C, ela mede 15 centímetros. É dessa forma que a gente consegue escrever na matemática. Deixa eu voltar lá, no slide onde que eu estava. Onde que eu estava? Ixi, voltei aqui com isso. Não tem problema. Alguma dúvida aqui nessas três? Três definições, bem rapidinho. Conheciam isso? Então, ó, pessoal. Isso aqui é o que a gente mais vai usar. Mas pode acontecer de ter essas outras aqui também. Aí vamos pegar os elementos da circunferência. Primeiro elemento, importantíssimo. Raio. Já foi falado. Liga o centro até o começo, até algum ponto da circunferência. E todos os raios têm o mesmo tamanho. Aqui está demonstrando três raios, mas são infinitos raios que tem aqui dentro. Tá ok? Raio, alguma dúvida? Depois do raio, ó, então raio não tem dúvida. Preciso escrever aqui o que é raio? Segmento que une o centro à circunferência. Então, segmento, um pedacinho de reta que liga o centro até a circunferência. Circunferência é o contorno. Então, qualquer lugar que vá do centro até aqui eu tenho raio. Corda. Corda é quando eu pego um ponto que está na circunferência e ligo ele a outro ponto que está na circunferência. Isso daqui é uma corda, ok? Segmento que une dois pontos da circunferência. Diâmetro. Vou pegar uma outra cor aqui, verde. Deixa eu apagar essa daqui que ficou meio tortinha, né? Diâmetro é uma corda especial. O diâmetro, ele liga dois pontos na circunferência passando pelo centro. Ok? Passou pelo centro, ligou dois pontos da circunferência passando pelo centro, é um diâmetro. O diâmetro, deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Ele vai dividir a circunferência em duas partes iguais. Tá?
Então eu tenho uma primeira metade, deixa eu pôr uma outra cor aqui. E uma segunda metade, ok? Então o diâmetro tem essa propriedade, ele divide em duas partes iguais. Vou escrever aqui, ó, diâmetro, vou escrever em que cor? Vou escrever em laranja. É uma corda que une, que divide a circunferência ao meio. Circunferência ao meio. Ok? Bom, agora eu preciso definir o que é arco e a gente termina essa parte de elementos da circunferência. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ok, já deu uma limpadinha boa. Daí eu vou sujar de novo. Isso daqui que eu estou grifando, essa curvinha aqui, é o tal do arco. Então, para eu escrever esse arco, eu escreveria assim, ó, AD, bem parecido com o segmento de reta. Só que aqui em cima eu coloco uma curva. Esse aqui é o arco AD. Esse pedacinho aqui, ó. Só tem um problema no arco. Se eu falo arco AD, vocês concordam que se eu começar aqui no A e der uma volta aqui por fora, ó. Oi? Não precisava fazer aquele bico lá, que foi um... Se eu chegar até aqui, é um arco também. Ele terminou fazendo uma circunferência aqui, mas ele é um arco. Aí tem alguns termos. Às vezes a gente faz assim, ó. AD. Coloca o arco e escreve maior. Então, arco maior tem vermelho aqui, ó. Ou então, eu posso fazer assim, AD, e escrever menor. Aí é um arco menorzinho aqui. E tem uma terceira forma que eu posso fazer, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou falar do arco AB, mas eu quero essa metade que está aqui em cima. E aí o termo maior e menor perde sentido, porque é o mesmo tamanho. Se eu pegar esse arco daqui até aqui, e eu quero pegar esse arco falando que é o arco da parte de cima, eu posso fazer o seguinte, ó. A, aqui, passando por D e chegando em B. E aí eu faço o símbolo aqui do arco, e aí está definido. E como tem esse D, ele tem que passar, deixa eu pegar uma outra cor aqui, um verde. O A passa pelo D e vai chegar lá no B. Isso é um arco, é um outro jeito de escrever. Qualquer um deles pode ser usado. O mais comum é esse daqui, ó, com 3 letras. Deixa eu descer um pouquinho aqui que eu acho que já vai estar falando. Arco, eu vou só escrever aqui um pedacinho da reta. Só que eu não sei que cor que eu uso, vou colocar verde. Pedaço ou parte, pedaço feio, né? Parte da circunferência. Ok? Acho que aqui já foi. Vou precisar ir para o próximo slide. Finalmente aqui no próximo slide. Ó, aqui ele está falando a respeito disso, ó. EG. EG é um arco. Mas e agora? É essa parte azul ou essa parte vermelha que está aqui embaixo? Então, para tirar essa dúvida, aí tem os termos. Menor. Vai ter também arco maior
E eu posso também colocar uma letra aqui no meio. Aqui tem um H, mas pode olhar aí na apostila de vocês, que eu acho que, como eu copiei da apostila, tá faltando um Hzinho aqui, ó. Então, quando você coloca esses 3 pontos no arco, aí não tem jeito. EHG. EHG. Colocou o arco, é essa parte azul. Não, eu coloquei EFG. EFG. Fez o símbolo de arco, não tem como fugir desse arco menor aqui, ó. Então, a definição de arco maior e arco menor, ela depende disso daí, dessa informação. Acredito eu que de arco de circunferência, essa parte aqui acabou. Vamos lá. Próximo assunto. Como eu disse, pessoal, hoje a aula vai ser um pouquinho teórica, tá? À medida do possível, eu passo algumas coisinhas que, pelo menos para matemático, é engraçado, não é curioso, mas vamos lá. Posições relativas entre reta e circunferência. Como eu disse para vocês, vai ter o slide lá, depois eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu... Opa, não estou conseguindo fazer. Depois eu vou explicar isso daqui, mas eu quero ser meio rápido nessa parte aqui, ó. Pense numa reta e numa circunferência. Concorda comigo que tem 3 jeitos de acontecer? Veja bem, primeira cor, vou pôr um azul claro aqui. A reta pode cortar a bolinha aqui no meio. Ok? De vez em quando eu ponho o mouse aqui, ó, aparece data, entrevista, não sei o que. Aí eu tiro, tá? Então, ou a reta passa por dentro da bolinha, ou ela passa fora da bolinha, ou ela vai passar exatamente em um ponto. Em apenas um ponto da circunferência. Ok? Concorda comigo com isso daí? Poderia até trocar de cor uma delas, né? Eu vou colocar essa aqui vermelha. E essa que está aqui fora, deixa eu colocar ela que cor? Laranja. Ou a reta passa dentro, ou ela passa em apenas um ponto, passa só em cima de um risquinho da circunferência, ou ela vai estar fora. Essa reta que está aqui fora, primeiro escolhe a ferramenta, depois escolhe a cor. Essa que passa aqui fora, a gente chama ela de reta externa. Ok? Reta externa. Essa que pega só um pontinho é uma reta tangente. Tá dando para entender que é tangente ou preciso... Ficou feia a minha letra aqui, tá? Putz, duro ser perfeccionista nessa hora. A gente não aceita feio. E o duro para escrever aqui torto. Deixa eu escrever aqui do outro lado aqui, ó. Não é para abreviar. Reta tangente. Ela pega só um ponto da circunferência. E a última reta aqui que eu fiz em azul, a gente chama ela de secante. Posições entre reta e circunferência. Ou ela é secante, ou ela é tangente, ou ela é externa. Não tem jeito de ser diferente. Ou ela corta a circunferência, ou ela passa em cima da circunferência, ou ela está fora da circunferência. Não tem opção mais. Tranquilo até aí, gente? Aí, gente, só assim. Reta perpendicular. E esse ponto aqui, tá na apostila isso, tá? É conhecido como pé da perpendicular. Perpendicular, 90 graus, ângulo reto. Ok? Porque daí vai explicar justamente o que eu falei aqui de grosso modo. Deixa eu seguir para o próximo slide. Ou a reta, ela é externa. Tá vendo aqui, ó? Bem pequenininho.
Reta R, na verdade, é uma reta S, né? Reta S é externa à circunferência. Então, eu tenho uma reta perpendicular aqui para pegar a distância até o centro da circunferência. Essa reta está fora. Ou ela vai ser tangente, ou ela vai ser secante. Ok? Tranquilo até aí? Por enquanto tá fácil. Na hora que chegar nas contas, vocês vão ver só o sufoco que é. Deixa eu ir pro próximo slide. São 15. Eu estou no quarto slide ainda. Pessoal, agora a mesma coisa, falando a respeito de posições relativas entre duas circunferências. Vou passar meio rápido, aqui vai ter algumas coisas que depois pode acontecer da gente ter que voltar. Esses quadradinhos aqui, eles são importantes, sabe? Então aqui é à toa. Mas a primeira posição, deixa eu colocar um número 1 aqui, ó. Primeira posição são circunferências externas. Uma está fora da outra. Não se tocam, estão fora, estão distantes. A gente chama de circunferência externa. Segunda segunda posição de circunferência. A gente chama ela de tangente externa. Deixa eu grifar aqui. Tangente externa. Só toca em um ponto. Tem duas circunferências, elas se tocam só em um ponto. Só que a bolinha está para fora. Tá? Aqui tem uma propriedade interessante ou curiosa, que a distância entre as duas circunferências, entre os dois centros da circunferência, é a soma dos dois raios. Tá? Vamos para o próximo. O próximo também vai ser tangente. Só que é tangente interna. Então ele toca em apenas um ponto, só que a bolinha está dentro. Em vez de estar fora, ela está dentro. E de novo eu tenho uma propriedade importante aqui, ó. A distância, essa distância daqui para cá, é um raio menos o outro, ou o módulo. Você sabe o que é módulo? É um raio menos o outro. Essa conta pode dar negativa. Só que não existe distância negativa. Então, quando a gente coloca um número, vamos supor assim, sei lá, deixa eu fazer 8 aqui. Se a gente faz isso aqui, ó, o módulo de 8 é 8. E o módulo de menos 8 é 8 também. É ele positivo. Como não existe distância negativa, é só a gente considerar o valor positivo. Então, por exemplo, você tem duas bolinhas, uma dentro da outra. A distância daqui até aqui, você pode fazer, vamos supor que esse raio aqui é 3 e esse raio aqui é 5. A distância entre eles é um menos o outro. Então a gente pode falar que é um módulo. 3 menos 5 daria menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Porque não existe distância, comprimento, medida negativa. Tá? A pessoa pode ser baixinho quanto for, ela ainda vai fazer sombra. Não tem jeito da pessoa medir menos 2 metros. Vai andar com a cabeça dentro da terra? Não tem jeito. Só existe... Ah, ela é baixinha? Olha, esse é seu amigo, hein? Não existe medida negativa. Então a gente usa essa questão do módulo. O módulo é uma barrinha assim em pé. Essa ficou meio tortinha, essa ficou curva, né? É uma barrinha em pé. Retinha aqui. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo. Não. Slide 5. Deixa eu só ver quantas que foi que eu esqueci. Essa aqui é a primeira. Essa daqui foi a segunda, são 6, se não me engano. Essa daqui foi a terceira. Aí acabou aqui. Vamos para a próxima. Secantes. Ela não está dentro, ela não está fora.
tá? Uma que está cortando a outra. Tem dois pontos em que elas se tocam. Então já perceberam que quando é secante, lembra da reta secante, que cortava a circunferência em dois pontos? Sempre que usar a palavra secante, é para indicar isso, tá? Que está cortando a circunferência em dois pontos. Tranquilo? Também há uma relação aqui um pouquinho mais confusa, mas tem uma relação das distâncias entre elas, tá? Na verdade, são duas relações aqui. Se precisar, a gente volta para ela. Essa foi a quarta. Aí vamos para frente. Quinta, internas. Precisa explicar a interna? Uma bolinha está dentro da outra. Pronto, uma circunferência está dentro da outra. Ok? E a sexta e última também está dentro. Só que ela é concêntrica. Ou seja, o mesmo centro para uma e o mesmo centro para outra. Tá certo? Aqui podem ter algumas relações para a gente calcular área, ângulo central e algumas coisas assim que confundem. A gente invariavelmente vai ter que voltar para cá. Mas o geral é bem simples, não vou gastar muito tempo com isso não. Só vou citar que pode ser que a gente vai ter que vir aqui e falar alguma coisa a respeito dela. Vamos finalmente para alguma conta. Slide 6. Deixa eu salvar aqui. Arquivo, salvar como. Deixa eu só colocar aqui primeiro ano. E que daí a gente continua da turma de vocês. Aqui, galera, aqui começa a gente ter que fazer conta. Não nesse título, mas no próximo. Ângulo central. Anotem, esse daqui é importante. Tá? Na verdade, sei lá, faz alguma anotação no caderno, que depois vocês vão ter o PDF disso aqui, né? Mas isso aqui vai gerar alguns cálculos. Invariavelmente vai ter conta pedindo para você encontrar o ângulo central. O que é o ângulo central? Aqui não é o centro? Esse é o ângulo central. Então eu tenho dois pontos na circunferência. Esses dois pontos estão ligados através do raio ao centro e ele forma o ângulo central. Tranquilo? Ângulo central também é o nome do arco. A medida do arco aqui, ó, esse arco que eu estou grifando em verde, é a mesma medida do ângulo central. Então vocês podem notar aqui que no livro de vocês, ó, tem que esse ângulo alfa é a medida do arco APB. APB. Esse ângulo, esse arco, é a mesma medida desse ângulo. Então, por exemplo, se esse ângulo, fala um ângulo aí para mim. 100, muito obrigado. Se esse ângulo medir 100, esse arco também mede 100. Ok? Fácil assim. Bora lá. O próximo é ângulo inscrito. Outro trem importante aqui para a gente... E aqui, de fato, vai começar a conta. Tá? A principal propriedade do ângulo inscrito é que ele é a metade do ângulo interno, do ângulo central. Deixa eu explicar com o número. Tinha dito que aqui era 100, não é? Se esse aqui for 100, esse daqui vai ser 50. O ângulo inscrito, o que é o ângulo inscrito? Ele tem um ponto aqui na circunferência, os outros pontos dele vão formar um arco. Esse arco mede 100, se esse arco medir 100 graus, esse ângulo vai medir a metade, 50 graus. Tá? Invariavelmente vai aparecer conta assim, ó. Ops, não gostei. Ficou horrível. Não enreteou? É para enretear. Fica reto. Aí, tá? Vamos supor, aqui tem assim,
x mais 30. Esse daqui, x mais 10. Encontre o valor de x. Se eu multiplicar 2 vezes esse, tem que ser igual a esse. E aí eu faço a conta para achar o valor de x. Ficaria assim, ó, 2 vezes x mais 10. O dobro desse ângulo é igual a x mais 30. E aí você resolve a conta. É tipo isso, ok? Foi só um exemplo, eu nem sei se essa conta aqui dá certo. Foi só para vocês verem que de vez em quando aqui vai aparecer alguma coisa, tá? Deixa eu aproveitar isso daqui, aqui já dá para mostrar para vocês alguma coisa. Esse programa chama GeoGebra. Eu não sei se vocês conseguem ler aqui, ó. GeoGebra. Dá para escrever também, só que a letra aqui fica ruim. O programa chama GeoGebra. Tem aplicativo para celular. Caso você queira fazer alguns testes, dá para fazer no celular. Eu mesmo tenho no meu, tá? Ele só tem um defeito, ele é um programa matemático. Ele só tem um defeito. As letras deles são pequenas e não tem como aumentar. Então, por exemplo, essa aqui é uma circunferência chamada circunferência C. Isso daqui, ó, é um C. Vocês conseguem ver que isso aqui é um C? Esse A aqui é pequenininho, esse aqui ficou a metade desse tamanho. Então, ó, repara no seguinte. Eu vou ir falando, depois vocês podem, como está sendo gravado, vocês podem de repente... Deixa eu usar o mouse. Vocês podem de repente depois olhar no YouTube, que aí vocês vão conseguir ver melhor, mais pertinho, né? Mas ele é pequenininho mesmo, eu só fiz sumir aquela letra ali, tá? Vou montar aquela história de ângulo central e ângulo inscrito. Então, ó. Cadê? Segmento de reta. Se eu ligar esse ponto... Opa, ficou uma semi-reta. Não quero uma semi-reta, eu quero um segmento de reta. Se eu ligar esse ponto a esse, eu tenho uma primeira retinha aqui. Não era isso que eu queria. Deixa eu ligar outro ponto. Isso aqui é um ângulo central. Só quero apagar essas letras pequenininhas aqui. Apagar, na verdade, a gente não apaga. A gente só deixa ela oculta. Ok? Pessoal, isso aqui é o ângulo central. Nesse aplicativo eu consigo medir esse ângulo. Às vezes fica para o lado de fora, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó. Ele tá... Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá com 2 casas decimais. Aqui deu 99,77. Eu vou colocar... Vou arredondar ele para ele não ficar com casas decimais. Então estava 99,7. Agora ele está 100 graus. É isso aqui que eu não consigo aumentar. Vocês conseguem ler aí? Então acreditem em mim. Isso aqui está 100. Vou fazer um ângulo inscrito. Ângulo inscrito, ele vai até essa beiradinha aqui, ó. Ok? Se aqui é 100 graus, eu vou medir ele. Deixa eu só apagar esse H aqui. Senão fica com muita letra, a gente não consegue entender nada. E vou colocar o valor do graus. Se aqui é 100, esse aqui tem que ser 50. Vamos lá. Ângulo. Algo de errado não está certo. Vamos tentar de novo. Aí. Aí saiu 50. O que é legal nesse aplicativo é o seguinte. Ó. Posso mexer aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 120. Quando eu coloco 120, aqui ele continua sendo metade, 60. Então quando eu aperto o ângulo aqui, 100, aqui está 50. Se eu apertar um pouquinho mais, vamos colocar 80 graus. 80 graus, aqui está 40.
esse ângulo sempre é a metade do ângulo central, tá? E aí acontece o seguinte, pessoal, eu posso mexer esse ponto aqui também. Só que quando esse mexe esse ponto, ele continua tendo que ser metade. Então ele não muda o valor. Ele continua sendo 40. Eu posso colocar onde for, ele vai continuar sendo 40 graus. Ele vai continuar sendo a metade disso daqui. Isso daqui é uma propriedade do ângulo inscrito e do ângulo central. Tranquilo? Tá? É que os números aqui são realmente muito pequenos. Difícil de ver. E não tem como eu aumentar, não tem opção aqui que aumente esse negócio aqui para deixar ele maior e deixar visível. De repente você dá uma olhadinha lá no coisa. Ah, olha só. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês aqui, que é muito comum e eu acho que até vou abordar de novo. Tá aqui a aula. Mais para frente vai ter algumas questões. Tá? Olha essa questão aqui. É justamente desse assunto que a gente está vendo. Aqui eu tenho um ângulo central. Ok? Todos esses aqui, ó, eles estão no mesmo arco. Então, todos esses valores são iguais. Ele diz que XOW vale 80. Se esse ângulo aqui vale 80, cada um desses ângulos vale a metade. Porque não importa onde eu coloque, o ângulo, vocês viram, eu mexi lá, ele não muda o ângulo. Aqui é 40, aqui é 40, aqui é 40. Então ele está pedindo para somar todos esses ângulos. 40 mais 40 mais 40. Ops, o que eu fiz aqui? Nem eu sei. Op, voltou. Aqui. Não? Sumiu. Aí, achei. A resposta desse aqui vai ser 120. Porque 40 mais 40 mais 40, 120. Exercício 7 do faça em sala, tá? Eu já adiantei aqui um pouquinho a resposta. Mas basicamente, pessoal, aqui está dizendo que é 80, né? Deixa eu reproduzir lá no GeoGebra. Então aqui é 80, ficou 76, vai para 80, aí 80. Aqui está 40. Se eu fizer outros ângulos inscritos, por exemplo, daqui até aqui, daqui até aqui, esse ângulo também tem 40. Ficou fora. Aí. E aí? Tá? Então vou medir ele aqui, ó. Deu 40. Depois eu vou copiar e colar lá no slide. Vocês vão ver que tem isso. Então, não importa quantos arcos tenho aqui, quantos ângulos inscritos tenho. Se o arco é o mesmo, esse valor aqui vai ser o mesmo. Para ficar igual aquele exercício. Tá? Só não ficou, o outro tá mais para cima, né? Deixa eu só medir ele aqui. Eu vou copiar. Isso aqui, meio que a resposta também está 40. Vou colocar lá no PDF. Se vocês lembrarem, isso aqui vai ser a resposta da questão 7. Tá? Que a gente vai ver bastante coisa ainda e às vezes a gente esquece. Deixa eu voltar aqui para o aplicativo, para o slide. Ficou grandão demais agora, né? Aqui deu para enxergar, ó, 40, 40 e 40, tá vendo? Ele sempre é a metade do ângulo central. Aqui ficou bom de enxergar. Só que eu vou diminuir um pouquinho ele para conseguir colar ele aqui. Posso puxar esse daqui para cá. Esse daqui eu puxo para cá.
Dá para diminuir um pouquinho mais. E aí está explicado. Opa, essa aqui é questão 7, né? Não era aqui que eu queria, não. Deixa eu voltar lá para onde eu estava explicando. Aqui. Então esse daqui eu puxo para cá. Que hora que bate o sino? Tô apanhando aqui com esse negócio. Mais fácil agora aqui com o mouse. Ou não. Agora vai. E aqui é o que eu fiz lá no GeoGebra. Tá? Vou só colocar o nome dele aqui. Aplicativo. GeoGebra, tá? Para vocês lembrarem que isso aqui eu não fiz aqui. Fiz lá naquele outro aplicativo. Tranquilo esses dois itens, pessoal. Ângulos inscritos. Tá? Todos esses ângulos aqui, ó, eles vão ter a mesma medida. O nome para isso é congruência. Tá? Quando tem o mesmo tamanho, a gente diz que eles são congruentes. Congruente significa mesma. Ixi, ficou feio. Vou melhorar. Mesma medida. Não tenha ficado linda, mas ficou melhor um pouquinho. Ok? Então, todos esses ângulos, como eles têm um arco em comum, um ângulo central em comum, tá? Todos esses ângulos são congruentes. Todos esses ângulos têm a mesma medida. Esse aqui também dá para ir por GeoGebra para testar, tá? Esse ângulo aqui, pessoal, aqui é o diâmetro, certo? Divide a circunferência no meio. Se divide a circunferência no meio e você monta um triângulo, você não consegue montar um triângulo aqui que esse ângulo não tenha 90 graus. Qualquer lugar, se você colocar o ponto aqui e fazer o triângulo assim, ó, esse ângulo aqui, ele também vai ter 90 graus. Em qualquer lugar, aqui, esse ângulo vai ter 90 graus. Tá? É uma propriedade desse item aqui, ó. Guardem isso que isso salva a gente em algumas questões do Enem, hein? É uma propriedade do triângulo inscrito em uma semicircunferência. Semicircunferência, meia lua, metade de uma circunferência. Ok? Querem que eu faça isso aqui no GeoGebra para conferir? Deixa eu ver se... acho que é rápido. Chegando no slide 7, 8 já tá bom. São 15. Só que os 5 últimos são questões. Só vou conferir aqui, tá? Se tá em 180. Tá. Como é que eu faço para fazer ele desaparecer? Ok. Então, ó, medi o ângulo daqui até aqui. Errei. Vamos de novo.
daqui até aqui, tá? Tá difícil de enxergar ele. Eu vou pôr aqui para cima. Por aqui assim, ó. Veja, eu vou modificar ele, vocês vão ver que esse número aqui ele não modifica. Ó, conforme eu arrasto para lá, ó, ele continua sendo 90. Não interessa onde eu coloco. Esse ângulo aqui ele vai continuar sendo 90 graus, tá? Então eu posso arrastar ele para qualquer banda, ele vai continuar sendo 90. Agora, se eu modificar isso daqui, aí ele muda tudo, ó. Aí ele mexe lá em cima, ó. Tá? Então, aqui eu tenho o tal do diâmetro. Não interessa onde eu arraste isso aqui, ó. Ele sempre vai ficar 90 graus. Sempre vai ficar 90 graus. Tá? Essa é uma propriedade. Aí a soma desses outros dois ângulos, se eu for somar esse mais esse ângulo, esses dois ângulos, a soma deles, tá? Se eu somar esses dois ângulos, a soma deles também vai dar 90 graus. 90 com 90, 180. Tá? Triângulo, né? Os ângulos internos do triângulo sempre somam 180. Como eu disse, gente, hoje é uma aula um pouco mais teórica. Apesar de eu ter conseguido colocar aqui uma ou duas contas, ainda falta bastante. Eu estou no slide 7. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo aqui. Não, já vou para o 8. Mais uma propriedade para a gente ver. Tá? Essa daqui foi o que eu falei, do triângulo retângulo. Tá? Que sempre é a metade. Vai dar sempre 90 graus. Tá? Sempre aquele ângulo do triângulo ali em cima, ele sempre vai formar 90 graus. Quadrilátero inscrito. Se eu somar esse ângulo com esse ângulo, vai dar 180. Então, o ângulo A mais o ângulo B vai ser igual a 180 graus. Ângulos opostos somam 180 graus em quadriláteros. Então, esse ângulo aqui, ó, mais esse ângulo, ou seja, o ângulo B mais o ângulo D, ele também vai dar 180. E aí, se eu somar tudo, lógico que vai dar 360, né? 180, 180, 360. Já ouviram essa música, né? Ah, vocês querem que eu faça a coreografia aqui, né? Vou dançar aqui para vocês aprenderem matemática. Vai esperando. Uma propriedade bem doida também. Ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito. Tá? Deixa eu mostrar o desenho aqui. Ó. Essa é uma reta tangente. Essa reta tangente aqui tem uma reta perpendicular. Esse ângulo vermelhinho aqui, ó, tá chamando de X. Ele é a metade desse ângulo. Essa é uma propriedade também, galera. Pode salvar de vocês aí de um cálculo muito extenso. Esse valor aqui, ó, X, ele é igual a esse ângulo aqui dividido por 2. Então vamos supor que aqui valha, sei lá, 140. Se aqui vale 140, esse X vai valer 70. Vale a metade. Outra coisa. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Alguém lembra aqui que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Como é que eu sei que ele tem dois lados iguais? Isso aqui é um raio. Isso aqui é um raio. Só que ficou torto o meu raio. E isso aqui é um raio. Então, se ele é um raio e esse aqui é um raio, os dois raios têm que medir a mesma coisa. Isósceles têm dois lados com a mesma medida. Ok? Dois lados com a mesma medida, isso significa que esse é um triângulo isósceles.
automaticamente, se ele tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais também, tá? São propriedades assim quando aparece um triângulo a partir do ângulo central. E por último, nem sei se é por último, ângulo excêntrico interior, uma propriedade difícil de visualizar. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse pedacinho aqui? Esse ângulo, isso aqui é um alfa, tá? Ele é igual a esse arco mais esse arco aqui BD dividido por 2, tá? Então vamos supor que aqui seja 140, aqui seja 100. Vai ficar alfa é igual AC 100 mais 140 dividido por 2. Acabei de determinar esse ângulo. 240 dividido por 2, 120. Tá? Consigo determinar. Não tem nada a ver com o ângulo central. Ó. O ângulo central é em outro pano. É dois ângulos assim que estão lá no meio. Não tem nada a ver com a paçoca ali. Tá? Tá aqui, ó. O que eu calculei ali tá ali, ó. Tem mais um. Toca um pouco aí, ver se a gente consegue ouvir. Bom, já falou, pessoal, quem sabe tocar, cantar aí, ó, aproveita, vai ter umas premiação, pelo que eu ouvi dizer, vai ser umas premiação bacana, tá? De repente o pessoal aí toca em igreja, coisa e tal, tá? Vem aí, traz o violão, canta. Outra coisa, não vai ter aula nesse dia 11/8, tá? Vai ser só para esse evento e vai ser um evento aberto à comunidade escolar. Então, por exemplo, você vai poder trazer seus pais, tá? E vai vir o pessoal da manhã, da tarde e da noite. Todo mundo à noite, tá? Então, assim, acho que vai ser legal, ok? Deixa eu apagar aqui esse 11/8, foi só para falar disso daqui. Então, se você sabe tocar, cantar e coisa e tal, dá um pulinho lá. Principalmente o pessoal de igreja que costuma aprender a cantar, tocar, aproveita, né? Louva a Deus lá e ainda ganha um prêmio. Olha só, coisa boa. Pessoal, acho que é o último, tá? E daí vai ficar as atividades que eu vou pedir para vocês fazerem durante a semana. Mas as atividades é de roer o queixo mesmo. Essa é... Mas vamos lá, deixa eu explicar esse daqui, ó. Esse carinha, esse ângulo, acho que amarelo ia aparecer bem também. Esse ângulo a gente chama ângulo beta. Ele vai ser esse ângulo aqui, o ângulo central. Vamos chamar ângulo central. Esse arco, né, ou esse ângulo, menos esse daqui, que também é um arco central, ó, tá? Menos CD dividido por 2. Ops, ficou feio, né? Vamos dar uma melhorada.
Então, se no anterior, no ângulo de segmento, como é que era? No ângulo excêntrico interior, quando ele estava aqui dentro, eu somava no ângulo excêntrico exterior, a gente subtrai. Essa é a diferença, tá? E aí a mesma coisa, vamos supor, aqui vale 100, aqui vale 30. O que vai acontecer? Esse ângulo beta, ele vai ser 30 menos 100, aliás, o contrário, 100 menos 30, o maior menos o menor, dividido por 2. Então esse ângulo beta, ele vai ser igual a 70 dividido por 2. Esse ângulo beta mediria nessas circunstâncias 35 graus. Ok? Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa embaixo, mas pela minha memória acabou. Ó, faça em sala. Esses faço em sala, eu vou fazer em sala na próxima aula. Ok? Hoje é dia 1. 1 mais 8, 1 mais 7 vai dar 8. 8 do 8, eu vou estar fazendo esse. E aí, deixa eu pegar a agenda aqui, ó. Já vão se preparando, já vou passar já dia 15 do 8. Lembra daquela questão das notas? 15 do 8 eu vou cobrar de vocês o Faça em Casa. Já dá uma olhadinha nesse Faça em Casa, que a hora que eu for fazer o Faça em Sala, você fala, professor, tem um outro exercício lá que eu fiz meio parecido, eu dou umas dicas para vocês. Outra coisa, como eu disse para vocês, esse aplicativo, tá certo que tem que saber mexer e coisa e tal, não é tão fácil, mas ele também tem para celular. Então, dependendo do caso, você pode fazer o desenho aqui, que você consegue achar o resultado. Você faz, em vez de fazer o cálculo, você faz o desenho, mede os ângulos, pede para ele medir os ângulos, ele te dá a resposta. Tá? Também é interessante ter, caso você queira, tá? Mas já fica registrado aí, ó, com 15 dias de antecedência, que eu vou estar cobrando esse Faça em Casa. Esse Faça em Casa vai estar na página, confira aí, na página 11, 12 ou 10 e 11? Páginas 11 e 12. Então, essa semana, tenta mais ou menos chegar na resposta, ver onde que está a dificuldade. Professor, esse aqui eu não sei nem sair do lugar, tá? Porque aí a gente vai ver, conforme for os exercícios, que esse daqui, por exemplo, ó, ângulo central, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse, tá? Chama isso de ângulo oposto pelo vértice. Aí vai ter mais algumas questõezinhas aqui, ó. Esse ângulo é a metade desse. A gente volta lá na apostila e vai vendo algumas respostas. Só que esse aqui eu faço em sala, esse é meu. O Faça em Casa de vocês. Ok? Acho que falta 10 minutos. Faça uma conta aqui ainda ou não? Acho que eu perdi aqui, que ele muda de página meio louco. Chegou aqui. Esse primeiro exercício mesmo, ele é difícil pra caramba. E vai precisar bastante de recursos de álgebra. Que a gente teve aquele pequeno problema, tá? Para responder esse daqui. Mas eu vou deixar esse aqui para responder semana que vem. Pessoal, então só para constar, ó. Essas atividades em sala eu vou fazer em sala com vocês na segunda-feira. O Faça em Casa de vocês, mas eu já quero que vocês já deem uma olhadinha para ver o que vocês conseguem fazer. Tá? Eu acredito que só depois que eu fizer alguns, para vocês verem como que faz. Mas dá para pesquisar na internet, dá para dar seus pulos também e correr atrás, tá? Eu vou interromper a gravação